Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que participa aqui na igreja, pela internet. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo 6. O livro de Oséias não é um livro muito fácil de nós entendermos como Deus trabalha. Mas eu quero pegar um ponto principal aqui no livro de Oséias, para que nós possamos meditarmos antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. O povo de Israel traiu a Deus. E Deus compara o povo de Israel como uma esposa que trai o seu esposo e abandona o seu lar, onde tinha tudo, para viver com outro homem, uma vida de pecado. E Deus vai buscar esse povo, Deus vai buscar, o esposo vai buscar essa noiva para restaurar esta noiva. E Deus coloca sobre esta noiva o seu juízo, que é o povo de Israel e o povo de Judá. Mas mais especificamente o povo de Israel aqui. E quando Deus decreta o seu castigo, o Senhor vai dizer no verso 15 do capítulo 5, então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Veja só o desejo de Deus. E eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Esse é o desejo do Senhor, que o teu povo se volte para Ele, que o teu povo busque a Ele. E o povo se arrepende. Quando você olha o versículo, a partir do verso 1 até o verso 3, e é nesse texto que eu gostaria de pensar com você, o texto vai dizer: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. O verso 3 é um verso muito lindo, quando diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, e que nós possamos aprender através dela, no nome de Jesus pedimos. Amém. É lindo esse texto. E seria maravilhoso se não fosse mentiroso. Porque a oração do povo de Israel é falsa. A oração do povo de Israel é superficial. E é interessante quando nós olhamos os textos e começamos a observar isso, o Senhor identifica a sua falsidade. É interessante que o povo seja falso para com Deus. Isso demonstra que eles não conheciam a Deus. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não sabiam do propósito de Deus. Eles não sabiam nem do poder de Deus. E tentavam enganar a Deus com uma oração falsa e uma oração superficial. Mas algo interessante é que no verso 10 do capítulo 7 de Oséias, o Senhor diz assim: a arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. O verso 13, o Senhor vai dizer: ai deles, porque se afastaram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras ao meu respeito. Essa leitura do verso 1 ao verso 3 do capítulo 6 dá a impressão que é uma oração sincera. Mas é interessante que, se você observar o conceito da palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, você consegue identificar que aquela oração era uma oração falsa, que aquela oração é uma oração buscando só simplesmente resolver questões superficiais e não buscar a restauração do coração. O verso 1 diz assim: como nós podemos identificar uma falsa confissão? Não estou dizendo aqui para você identificar o seu irmão ou a sua irmã. Identifique-se aqui. É para nós, para cada um de nós. Nós devemos olhar para nós e buscarmos em nós a sinceridade
de buscarmos a Deus. Veja só, venha, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos fará cura, nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. O povo de Israel queria ser curada, mas o povo de Israel não queria ser sarados. Eles não queriam purificação. Eles queriam que Deus viesse e resolvesse os problemas pessoais dele, questões físicas, ou talvez questões da saúde própria, mas não estavam interessados em buscar a Deus em santidade. Queriam falsidade e não santidade. Queriam mudança de circunstâncias, mas não queriam mudança de caráter. E quando nós lidamos com Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer em mim e você é mudar o nosso caráter. É mudar as nossas vidas de dentro para fora. Não apenas circunstancialmente, mas transformar as nossas vidas. Nós já conhecemos e sabemos de pessoas que buscam a Deus, que querem as bênçãos do Senhor, querem a cura de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Eu, pessoalmente, como trabalho com discipulado, e a gente prepara o pessoal para se batizar, tem muita gente que entra no discipulado e começa a discipular, e quando nós falamos em batismo, essa sala é para batizar? Eu falo, se você se decidir, sim. Algumas vezes nós ouvimos, estou fora. As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem se relacionar com o Deus da bênção. E o povo de Israel era assim. E nós somos assim muitas vezes. E aqui Deus está nos mostrando que aquele povo derramavam lágrimas pelo seu sofrimento, mas não eram capazes de derramar lágrimas buscando arrependimento. Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos arrepender da vida de pecado em que vivemos. Deus é santo. E para aquele que é santo, não há como nós chegarmos a Ele se nós não santificarmos as nossas vidas. E isso começa pela purificação do nosso pecado. Em segundo lugar, eles acreditavam que o tratamento funcionaria rapidamente. Veja só o verso 2. Pois depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia Ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Ora, eles tratavam os seus pecados como algo superficial. Eles tratavam os seus pecados como alguns sacerdotes, lá no livro de Jeremias, tratavam o pecado do povo. E Deus falou naquela oportunidade, no capítulo 6, verso 14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Estão dizendo paz, paz. Não há paz, Deus está dizendo. Não há paz, não há concordância, não há comunhão, enquanto o pecado não for tratado, enquanto ele não for cuidado, enquanto ele não for restaurado. Nós queremos tratar o pecado muitas vezes, e o povo de Israel era assim, com doses homeopáticas, mas não queremos cortar fundo. Eu lembro quando eu fiz uma cirurgia do pulmão, muitos anos atrás, eu tinha um nódulo no pulmão e o médico disse assim, olha, não parece ser câncer, tudo está indicando que não é câncer, mas nós vamos operar como se o fosse. Eu vou tirar não só o nódulo, mas eu vou tirar um pedaço maior do pulmão, para, se caso houver alguma raiz, possa tirar, e a gente vai ver o resultado, depois vamos seguir o tratamento. Para nós curarmos pecados, deve ser tratado a fundo. Deve ser tratado a fundo. Deve ser buscado a purificação total e completa, e isso leva tempo. Isso leva tempo. Davi, depois que cometeu os seus pecados, ele falou, o meu pecado sempre me persegue. Ele está sempre presente, porque apresenta a minha fraqueza, e o diabo aproveita para me acusar, e ele precisa ser cuidado, ser tratado. O Salmo 51, o próprio salmista vai dizer no verso 6 e 7, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com isopor, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Esse lavar, eu lembro da minha mãe, quando lavava
as roupas do meu pai, lá em Goiânia, que meu pai era mecânico, e tinha um tanque grande assim de cimento, e ela pegava aquela roupa e batia, aquela calça e batia, e a gente fazia bagunça perto dela, de vez em quando ela virava aquela calça e pá, dava nos filhos também, mas batia para poder lavar e poder limpar e tirar toda a sujeira. Eu tenho a impressão que quando Davi vai dizer, lava-me, significa que isso vai doer. Vai doer em nós, mas é preciso doer para que nós possamos sentir o peso do pecado e possamos ser restaurados pelo Senhor. É por isso que quando nós olhamos a nossa vida e sabemos que a vida cristã é um relacionamento com Deus, a vida cristã não é algo superficial. É necessário saber que esse trabalho de purificação não é algo assim tão simples como nós pensamos em fazer, não é algo tão superficial. É necessário nós buscarmos a Deus e permitir que Ele limpe os nossos pecados, que Ele trabalhe. Para isso tem muitas coisas que nós vamos perder, tem muitas coisas que nós vamos ter que abandonar, tem muitas coisas que é o desejo do nosso coração, temos que dizer não. Talvez você não entenda direito o que é isso, talvez você precise ler lá Gálatas capítulo 5, verso 19, quando fala sobre as obras da carne. Aquilo tem que ser arrancado de nós. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. E é necessário que o nosso coração e a nossa mente estejam limpas na presença do Senhor. Não que sejamos dignos, nunca seremos dignos de participar da mesa do Senhor, mas temos que agir de forma digna para participar da mesa do Senhor. Em terceiro lugar, eles consideravam que o perdão e a restauração era algo mecânico. Veja só o que diz o verso 3. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eles criam que bastavam buscar ao Senhor e que cairiam chuvas de bênção sobre a vida deles. Não conheciam a Deus e nem conheciam o seu poder e não conheciam a justiça de Deus. Era um povo que não estava totalmente longe e afastado do Senhor. Tratavam a Deus e os seus pecados como se você fosse tomar um refrigerante na máquina. Vai lá, enfia R$2, R$3 e vem um refrigerante para você tomar. Eles achavam que chegavam, se ajoelhavam, faziam uma oração superficial e Deus viria então e restauraria e derramaria sobre chuvas de bênção sobre as vidas deles. Mas algumas pessoas é assim, infelizmente, creiam e buscam a Deus achando que vai oferecer qualquer coisa e Deus vai ouvi-las. Algumas pessoas buscam a Deus oferecendo farofa, frango. Já viu isso? Você passa em alguns lugares, as pessoas põem frango, põem farofa, querendo dedicar alguma coisa a Deus. Algumas pessoas vêm de joelho, subindo escadas, algumas vêm se flagelando, achando que Deus vai comer essa farofa. Acho que se Deus perguntar, você acha que eu vou comer esse frango aí? Você acha que eu vou comer essa farofa? Se você quer me servir, pega esse frango e dá para alguém que está passando fome. Aí você vai estar me servindo. Algumas pessoas acham que precisam se martirizar, esquecem ou não entendem o que é o sacrifício de Jesus na cruz. E que Ele é poderoso para nos perdoar e resgatar de todos os nossos pecados. Aqui há algo interessante que o verso 4 vai dizer para o povo de Israel. Eu vou ler na NTLH, que eu achei interessante, que diz assim o verso 4 do capítulo 6. Deus falando: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E você, Judá? O que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Diante disso que está aqui, esses 3 versículos, irmãos, nós precisamos entender que quando nós nos arrependemos com sinceridade, nossas palavras têm que vir de um coração quebrantado. E isso precisa ter um preço.
Davi, quando foi fazer um sacrifício a Deus de restauração, ele precisava de uma eira de madeira, ele precisava de um animal, e Araúna, um agricultor que estava perto dele, disse: eu te dou, rei, toma aqui a minha eira, toma aqui os animais, pode fazer o holocausto ao Senhor. E Davi disse a ele: não, eu vou pagar o preço justo, eu não darei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Precisamos pagar um preço para santificar as nossas vidas. Precisamos pagar um preço para fazer a vontade do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, o verso 1 e o 2 diz algo muito interessante. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo mal. Não sejam precipitados de lábios, nem apressados de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Por isso, fale pouco. Ouça mais a Deus. Conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Que essas palavras, ditas num contexto de mentira, hoje, nesta manhã, seja dita num contexto de coração quebrantado de verdade, buscando conhecer cada vez mais o Senhor e se esforçando para conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe.